Olá, você ligado no PB Desporto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No Brasil, a CBF já começa a fazer estudos, a fazer protocolos para um possível retorno ao futebol já no começo de julho. Será? Mais um mês, praticamente, teríamos condições de ter futebol no Brasil? Aqui em Portugal, todos os protocolos já estão definidos para o retorno da Liga Portuguesa a partir do próximo dia 3 de junho. Vou abordar esse tema e Antônio Manuel e Jorge Moraes a respeito dessa possibilidade, dessa ideia da CBF no Brasil. Inicialmente, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. E aí, Jorge, como é que você está a ver essa questão? A CBF já pensando no retorno em apenas um mês. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta de Maceió, no Nordeste do Brasil, para falar ainda sobre essa questão da volta do futebol. Ontem eu tomei conhecimento que a Confederação Brasileira de Futebol já formou um grupo para estudar a volta dessa atividade aqui no Brasil. Não seria inicialmente estudo para campeonato estadual, nem do Rio, nem de São Paulo, nem Maceió, nem Pernambuco, nem Ceará, nem Bahia, nada disso. Seria para a volta do Campeonato Brasileiro, que tem pelo menos uma data prevista para ser iniciado no início de julho. E esse início de julho daria condições, se não houver nenhum problema, do campeonato acabar na semana do Natal. Se tiver interrupção, se não puder ter jogo, porque aconteceu alguma coisa que possa impedir a partida, o campeonato corre o risco de terminar em janeiro ou em fevereiro do ano que vem. Agora, o grande detalhe dessa comissão que está analisando a volta do futebol aqui no Brasil, com o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, Série C, Série D, que são 4 competições que a gente tem nacionalmente aqui no país, é que a imprensa, dentro dessa estrutura que está sendo montada, não vai poder ficar dentro de campo. Repórter de rádio e televisão, ele vai ter que ficar no setor de cabine de rádio, no setor de tribuna de imprensa dos estádios. No campo, só câmera de televisão e alguns repórteres fotográficos selecionados, trabalhando para vários veículos. Como a televisão também vai filmar, é só uma equipe filmando para várias empresas, várias emissoras de televisão. Então, o repórter, ele já sai prejudicado, ele vai ter que ficar lá no setor de cabine, numa distância entre um e outro de 2 metros e usando máscara. Eu pergunto a você, qual é o estádio aqui no Brasil que comporta tanta gente, narrador, comentarista, repórter, o operador técnico, todo mundo com 2 metros de distância de um para o outro, com várias equipes trabalhando? Qual é o estádio que comporta tanta gente assim? Mas essa é a decisão. Vai ser como Copa do Mundo, onde a gente não tem repórter dentro de campo. Mas Copa do Mundo, o estádio foi preparado para isso. Tem acomodação para quem vai ficar lá em cima, no setor de tribuna de imprensa, numa área reservada, até nas cadeiras, para que a imprensa possa trabalhar. Então, essa é uma medida que está sendo tomada para a volta do futebol aqui no Brasil e que já está sendo estudada pela Confederação Brasileira de Futebol. Agora, é importante lembrar uma coisa, não é só o jogo em si. Campeonato Brasileiro são os clubes rodando o Brasil todo. Eu faço algumas perguntas. Tem voo para que todo mundo possa viajar? Por exemplo, Alagoas recebe diariamente 22 voos. Hoje está recebendo 2.
Então, como é que essas empresas vão se adaptar a esse movimento todo no Brasil de 20 clubes da primeira divisão, 20 clubes da segunda divisão, além dos clubes da Série C e da Série D? Então, primeiro tem que ver essa situação também da viação aérea, da parte aérea, de voo, de viagem para os clubes de futebol. Segundo, por exemplo, aqui em Alagoas, a gente não tem hotel funcionando, está tudo fechado, como em alguns outros estados também. Então, esses times, essas delegações vão se hospedar onde? Restaurante, está tudo fechado. Como é que isso vai funcionar? Gente, não é só dizer que está com uma equipe, um grupo estudando a volta do futebol, da prática dele dentro das 4 linhas, do comportamento de quem vai trabalhar, como é o caso da imprensa. É a estrutura que precisa ser montada, mesmo os jogos sem torcedores, para que essa partida possa ter a logística de ser disputada, de ser realizada numa competição tão longa, com tantas equipes como nós temos no Campeonato Brasileiro e em todas as suas séries A, B, C e D, inclusive a D, com 64 equipes. Aí é complicado, Júnior. Um abraço para você. A gente volta a qualquer momento aqui de Maceió para o PB Desporto. Ok, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Aqui em Portugal, as equipas seguem a treinar visando a Primeira Liga, que volta no dia 3 de junho, seguindo todos os protocolos de segurança, inclusive os médicos, a fazer exames com frequência, e caso algum jogador tenha sintomas, já é automaticamente afastado. Os jogos voltam no dia 3 de junho e, claro, teremos mais rigor ainda durante as 8 semanas com 10 rodadas do futebol aqui em Portugal. Jogadores, por exemplo, que forem para o estádio, não poderão ir juntos, né? Terão que ir numa outra poltrona, terão que ir sozinho, né? Não pode ter ninguém ao lado. E, claro, seguindo aquela norma toda de usar máscara, distância de 2 metros e evitar comemoração em caso de gol, isso é mais complicado. Mas também teremos a Taça de Portugal a ser decidida nesse período de 8 semanas. Antônio Manuel, aí no Brasil a permissividade sempre foi algo muito forte também no esporte, hein, Antônio? Vamos lá. Catalisador de incomensurável poder socioeconômico, o desporto, em especial o chamado futebol de alto rendimento, é incontrolável vetor de permissividades das mais remotas aldeias até as megalópolis do planeta. Contra essa já histórica endemia de improbidade desportiva, não há vacina que dê jeito. Pontualmente, doses medicamentosas são aplicadas com expressiva repercussão midiática, mas não conseguem erradicar o pernicioso e inidôneo agente viral. De repente, Júnior e Moraes, aguço a memória em torno de um fato ocorrido meio século atrás, em nossa pequena e sofrida Alagoas, com sua multissecular economia escravocrata da cana-de-açúcar e seus engenhos banguê, depois transformados em modernas usinas e destilarias sucroalcooleiras, várias delas, por má gestão, já sem fumaça nas chaminés. Segunda metade da década de 1960. Tempos da ditadura e de governadores biônicos em todo o país, sob a bênção dos generais de plantão. Para a construção do estádio Rei Pelé, na capital alagoana, em área de coqueiral do aprazível arrabalde do Trapiche da Barra, próxima à orla oceânica de Maceió, foi criada a FAP, Fundação Alagoana de Promoções Esportivas, cujo objetivo, além do trapichão, previa a construção de praças desportivas nas principais cidades do interior do estado, o que jamais ocorreu. Oportuno lembrar que o projeto do estádio Rei Pelé, elaborado por arquitetos cariocas, fora rejeitado à época pelo Flamengo, diante de sua enganosa estrutura arquitetônica de ferradura, muito bonita,
para cuja estimada capacidade de público não compensaria o faraônico investimento. Fez-se um remendo no projeto inicial com a inclusão de uma grande arquibancada, batizada depois como do CSA, para fechar o espaço entre os dois lados da ferradura. Uma espécie de colossal puxadinho, que, aliás, comportaria na prática maior contingente de torcedores, coincidentemente do clube azulino mais popular de Maceió, tradicional desafeto do elitizado e alvirrubro CRB. Vieram os bingos de utilitários e carros de passeio, que arrecadaram milhões de cruzeiros para os cofres da FAP, sorteios cuja venda de cartelas mobilizava o estado inteiro em fins de semana. E entre previsíveis malfeitos, com desvio de recursos, faz tempo já deletaram as provas documentais de despesas com tratores da limpeza do terreno, da ordem de 200 mil cruzeiros por coqueiro arrancado. Isso mesmo, 200 mil cruzeiros por coqueiro arrancado. Pelo visto, o coqueiral teria profundas raízes coladas à crosta terrestre. Inaugurado no domingo 25 de outubro de 1970, meses depois da conquista brasileira da Copa do México, o estádio Rei Pelé é um dos tantos símbolos da malversação do erário, uma obra de homens de bem, imagine, acima de qualquer suspeita, como de resto sempre ocorreu na edificação dessas hoje chamadas arenas Brasil afora. Detalhe: no embalo do Rei Pelé, ninguém jamais ousou tratar dessa questão para lá de mal cheirosa. E agora os potenciais responsáveis, todos já residentes em etérea dimensão, estariam absolvidos por decurso de prazo, Antônio Júnior. Antônio Manuel, do Rio de Janeiro. E não se esqueça, a partir de agora teremos 2 vídeos semanais, às terças e sexta-feiras, o seu PB Desporto. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos e, claro, dar o seu like. Até a próxima!